Boa noite a todos. Eu ouvi aqui uma resposta animada do povo aqui que está no auditório da Associação Paulistana. Espero que você esteja bem em casa também. É uma alegria para mim, eu estou feliz por participar deste concílio, embora eu também gostaria que algumas coisas fossem diferentes. Eu gostaria que ninguém estivesse doente. Eu gostaria que estivéssemos juntos, num auditório só, nos cumprimentando, mas eu tenho aprendido alguma coisa com o tempo, e acho que você também. Aquelas coisas que nós podemos fazer, mudar, decidir, nós devemos fazê-lo da melhor maneira possível. Mas aquelas que fogem do nosso alcance, nós precisamos aceitar e nos adaptar da melhor maneira possível. Deus já nos deu a oportunidade de 2 anos de experiência com esta pandemia. E terminamos 2021 sonhando com tudo diferente em 2022. Esse era o nosso sonho. Infelizmente, começou um pouquinho diferente daquilo que nós sonhamos. Mas nós vamos nos adaptar e Deus vai continuar dirigindo a sua igreja, dirigindo a nossa vida, dirigindo cada igreja, e vamos continuar avançando, porque Deus lidera a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Eu tenho a oportunidade de falar para vários líderes neste momento, líderes, pastores, anciãos, anciãs, diretores de congregações. Então, é muito bom poder falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Você já sabe que no programa da Associação Paulistana há uma referência especial. O pastor Larroca já mencionou aqui que esse ano nós estamos comemorando 100 anos de organização da Associação Paulistana. Começou um pouquinho lá o trabalho, a obra e tal, mas 100 anos. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho de história também da igreja. História passada, na realidade a história é sempre do passado, mas pela revelação nós podemos já prever algumas coisas do futuro. E eu quero conversar com vocês temas especiais que não são novidade, mas são necessários para a nossa vida espiritual. Quero convidá-los para o primeiro verso da Bíblia, que está no livro de Isaías. Esse é um verso muito especial para mim, Isaías capítulo 52, e depois vou ler também aqui uma frase muito conhecida do Espírito de Profecia. Isaías capítulo 52, verso 12. Esse verso, ele nos anima, porque ele mostra a proteção do Senhor. E vejam o que diz aqui Isaías 52, 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Esse verso nos anima, porque ele fala que Deus vem à frente, à vanguarda, e ele também vem atrás, na retaguarda, abrindo o caminho, mostrando, orientando, protegendo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Uma frase de Ellen White, muito conhecida, que tem tudo a ver com esse verso da Bíblia, ela está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 62. Ela descreve lá o sentimento dela, pelo que via acontecendo na igreja e tal, e aí, durante esta sua fala, ela usa a frase: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, nós não temos que ficar temerosos quanto o futuro, os dias que estão à nossa frente, a menos que nos esqueçamos da nossa história, a menos que nos esqueçamos da maneira maravilhosa como Deus tem dirigido, tem guiado, mesmo que para o ser humano pareça impossível. Deus dirigiu e continuará dirigindo a sua igreja e a nossa vida, se nós permitirmos. Eu gostaria de compartilhar com vocês
duas ou três situações que são muito significativas para que hoje nós estejamos aqui. Como começou aí o trabalho, a chegada do adventismo no Brasil? No dia 12 de agosto de 1894, atracou no porto do Rio de Janeiro o navio Magdala, vindo dos Estados Unidos. Dentre os passageiros deste navio estavam William Thurston, sua esposa Florence e o pastor Frank Westphal. O pastor Frank Westphal foi o primeiro pastor adventista a chegar ao Brasil. Só que ele não ficou aqui. Ele desembarcou com os cunhados, mas ele voltou para o navio e seguiu viagem para a Argentina. Ele estava indo como missionário para a Argentina. Ficou aqui William Thurston e a esposa. E eles começaram o trabalho aqui, o primeiro casal de missionários a chegar no Brasil. E eles começaram o trabalho montando, lá na cidade do Rio de Janeiro, um depósito de literatura adventista. Não havia literatura adventista em português. E então, a literatura que estava sendo exposta ali era em inglês e em alemão. Ele começou o trabalho e ele, na sua biografia, conta as dificuldades que teve ali nos primeiros anos. A maior dificuldade era com o idioma. Eles não sabiam nada de português e eles passaram aqui maus momentos por causa disso. Uma outra dificuldade grande que ele teve é que, quando ele veio para o Brasil, ele havia combinado que receberia aqui uma remessa de dinheiro que ajudaria na sua manutenção. Isso viria de fora. Essa remessa não chegou e eles passaram aqui um momento muito difícil financeiramente. E teve época que eles não tinham dinheiro para comprar alimento em casa. Nesse período, ele foi convidado para falar para um grupo de marinheiros no porto. E ele pregou para eles, falou sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. E depois que terminou de falar para aqueles marinheiros, o convidou à parte e disse para ele assim, em particular: olha, eu gostei muito aí da palestra, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho um dinheiro que eu estou guardando e não estou usando no momento. E eu gostaria de deixar esse dinheiro com você. E quando eu precisar mais na frente, eu peço o dinheiro de volta. William ficou assustado com aquilo, porque ele não havia falado nada da sua situação financeira, e ele então me explicou para aquele moço: olha, eu vim aqui falar sobre a Bíblia, mas eu não cobro para falar sobre a Bíblia. E ele falou: não, eu sei, eu entendi. É que eu tenho esse dinheiro, não estou usando, eu tenho que ficar guardando esse dinheiro todo dia. Eu acho que vai ficar melhor com vocês devem estar precisando, e eu não estou. E aí, quando eu precisar, eu peço o dinheiro de volta. William recebeu o dinheiro, foi para casa, falou para a esposa, eles se ajoelharam e agradeceram a Deus a providência. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da nossa história. Dias depois, William encontrou com aquele homem na rua. Mais de uma vez eles se encontraram. E quando ele via o William, ele se aproximava, vinha: olha, tudo bem? Olha aqui, eu tenho mais um dinheiro que eu não estou precisando e gostaria de deixar com você. Aí junta lá aquele que já está, quando eu precisar, eu pego de volta. Esses recursos foram os responsáveis pela manutenção do primeiro casal de missionários adventistas aqui no Brasil. Deus dirige a sua igreja e a vida de cada um de nós, se nós permitirmos. Depois, William conseguiu reunir o dinheiro de volta. Na época, o valor chegou a 7.000 cruzeiros, era uma quantidade alta, e ele foi lá e devolveu o dinheiro para aquele homem. E quando ele devolveu o dinheiro, de forma surpreendente, o homem disse assim: olha, até hoje eu não entendo como que eu te emprestei esse dinheiro. Eu não faço isso com ninguém sem ter uma nota promissória, alguém como fiador, mas alguma coisa disse para mim que vocês eram pessoas de confiança e que estavam precisando do dinheiro.
nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem guiado a sua igreja e ao seu povo. O tempo passou, a mensagem avançava entre americanos ou ingleses e alemães que estavam trabalhando aqui no Brasil, principalmente nas regiões onde tem porto. Mas entre os brasileiros, a mensagem estava muito devagar, por causa do idioma. Os que chegaram não falavam bem o português. Mas, no ano de 1895, o país recebe um grande reforço para o desenvolvimento da Igreja Adventista entre os brasileiros. Foi a conversão de Guilherme Stein Júnior. Quem era Guilherme Stein? Guilherme Stein, ele era um professor, redator, escritor, era um homem muito culto, e, além disso, ele era um membro da Igreja Metodista, muito fiel e estudioso da palavra. Ele ouviu a sua esposa um dia falando com ele assim: olha, a minha avó recebeu lá 2 homens que não bebem café, e eles venderam um livro para ela. Depois nós ficamos sabendo, pela história, que um destes homens que não bebiam café era Stauffer, o primeiro colportor a trabalhar aqui pelo Brasil. Bom, Guilherme Stein, quando soube disso, ficou curioso para conhecer esse livro religioso que a avó da esposa tinha comprado. E ele foi lá visitar a avó da esposa, perguntou do livro, e ela trouxe o livro para ele. Era um livro em alemão, e o título do livro era Der große Kampf, que é o título de O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia, em alemão. Ele pediu o livro emprestado, levou para casa, e Guilherme Stein, então, começou a ler aquele livro com muita avidez. E quando ele chegou no final da leitura do livro, ele viu um endereço de caixa postal. Aí ele entrou em contato com esse endereço, que era no Rio de Janeiro. Era o endereço lá do depósito de literatura de William Thurston. Eles se comunicaram, o William mandou outros livros para Guilherme Stein, e o resultado foi a conversão de Guilherme Stein ao adventismo. Só que não havia pastor ordenado no Brasil ainda. E William, que era cunhado do pastor Westphal, Frank Westphal, mandou uma mensagem para ele lá na Argentina, convidando para ele vir ao Brasil, porque tinha gente aqui para ser batizada. E o pastor Frank Stein veio ao Brasil. Frank Westphal. Pastor Frank Westphal veio ao Brasil, e em abril de 1895, isso chega mais próximo a nós pela localização, abril de 1895, aconteceu o primeiro batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, no Rio Piracicaba, interior de São Paulo. Quem foi batizado foi Guilherme Stein Júnior e mais alguns membros da sua família. E no mesmo ano, na cidade de Indaiatuba, começou a primeira escola sabatina com os membros convertidos da família de Guilherme Stein. Sabem, esse personagem, Guilherme Stein Júnior, primeiro adventista batizado no Brasil, ele foi muito importante para o desenvolvimento da igreja, principalmente na área de publicações. Ele se envolveu muito na área de publicações. Na área de educação, ele ajudou a fundar uma escola, foi diretor de uma escola, das primeiras, e também fez várias séries de evangelismo. A igreja reconhece isso, e reconheceu na época, e no ano de 1900, Guilherme Stein recebeu uma licença ministerial. Então, ele foi o primeiro pastor adventista brasileiro trabalhando aqui, e nós temos hoje um resultado tão grande do trabalho realizado por ele e por tantos outros. Nós estamos falando aí de coisas que aconteceram há 100 anos ou mais. Como começou a igreja aqui no Brasil há 100 anos atrás, e como é hoje, não há outra alternativa senão dizer: nada temos que recear quanto ao futuro,
a menos que nos esqueçamos da nossa história ou da maneira como Deus tem guiado o seu povo. Agora, mesmo confiando nessa direção do Senhor, mesmo confiando na liderança de Deus sobre sua igreja, nós temos que convir que vivemos dias difíceis, dias muito difíceis. Até quando vai durar isso? Por quanto tempo mais nós ouviremos de morte, de doenças, de fome, de desemprego, de separações e de tantas outras coisas ruins? Quanto tempo mais nós ficaremos ouvindo e testemunhando destas coisas? Essa não é uma preocupação só nossa. Essa é uma preocupação que para no mundo todo e em todas as épocas. Na realidade, o capítulo 24 de Mateus é uma resposta de Jesus a essa preocupação. Os próprios discípulos perguntaram: Senhor, até quando vai durar isso? Quanto tempo? E ele passou a descrever para eles sinais que antecederiam o fim ou a sua vinda. Mateus 24 é um dos capítulos mais importantes para nós pregarmos, para darmos estudos bíblicos. E ele mostra sinais, e não é surpresa para nós. Sabem, nós não podemos nos esquecer desta mensagem. Esta é uma mensagem simples e necessária para nós, líderes. A igreja precisa ser alimentada com estas mensagens simples e bíblicas. Mateus 24, Jesus fala assim, olha, algumas coisas vão acontecer, e ele começa a descrever. Falsos cristos vão aparecer. Guerras, vocês vão ouvir falar de guerras. Fomes e terremotos. Seguidores de Jesus sendo perseguidos por causa do Evangelho. Vocês vão ver ódio, vão ver traição. Tudo isso no capítulo 24 de Mateus. Falsos profetas surgirão enganando a muitos. Haverá uma multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de quase todos. A realização de sinais e prodígios com o objetivo de enganar a muitos. Grande tribulação. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações. E aí ele vai descrevendo. E aí ele diz assim, lá pela parte final do capítulo, e aparecerá no céu sinal, e verão o Filho de Deus vindo com poder e muita glória. Nós temos essa promessa. E sabem, nós temos muitos temas especiais, temas que são próprios e necessários para os nossos dias, mas nenhum deles é tão necessário quanto a nossa convicção e certeza de que Jesus vai voltar. E tomara que seja nos nossos dias, tomara. O livro O Grande Conflito traz uma revelação do Senhor para nós. E eu aconselho você depois a pegar o livro O Grande Conflito e ler lá no final do livro, o antepenúltimo capítulo, capítulo 40 do livro Grande Conflito. O título do capítulo é O Livramento dos Justos. É impressionante a descrição que é feita ali. E eu quero recordar também algumas partes dessa descrição. Ellen White vem falando destes últimos dias. E ela diz assim, haverá um grande número de conversos. Você já parou para ver a quantidade de pessoas que têm se convertido nos nossos dias? Graças a Deus por isso. Com problemas, com pandemia, milhares de pessoas têm aceitado Jesus, têm sido batizadas, passando a fazer parte da nossa igreja. Pessoas de outras denominações, pessoas através da TV Novo Tempo, através dos estudos bíblicos. Um dos sinais, grande número de conversos. Outro sinal que é descrito ali, no capítulo 40, uma pretensa união entre igrejas de várias denominações diferentes. Temos que nos unir.
Pessoas tendo sérios problemas por causa da guarda do sábado. Coisas estranhas começam a acontecer. Como, por exemplo, num local se anuncia que a água se transformou em sangue. Pedras caindo do céu. Cristãos sendo perseguidos e obrigados a fugirem de suas casas, de suas cidades. Um momento de grande angústia. E aí eu quero mencionar algo que me impressiona muito. Nesse momento de grande angústia, e ela descreve lá, haverá escuridão, relâmpagos, terremotos, e as pessoas angustiadas, muitos escondidos. Nesse momento, todos verão algo inédito acontecer. Uma mão vai aparecer no céu, segurando as tábuas da lei de Deus. Gente, isso está descrito. E elas estarão, na explicação, a gente entende que elas estarão fechadas, e aí serão abertas, e todos vão poder ler os 10 mandamentos de forma clara, inclusive o 4º mandamento, que fala da observância do sábado do Senhor. E Ellen White diz assim que algumas pessoas vão ficar assustadas, e vão dizer assim, mas alguém me disse isso, eu tive um vizinho que me falou do sábado, eu nunca dei importância, eu nunca acreditei nisso, olha, está lá escrito, é o sábado mesmo. E enquanto as pessoas estão nesse clima de angústia, de suspense, assustadas, ouvir-se-á, vinda do trono de Deus, uma voz, e essa voz vai anunciar o dia da volta de Jesus. Você pensou em estar participando disso? Em ver isso acontecendo? Esse é o nosso sonho. Nós não sabemos exatamente, mas é o nosso sonho, é o meu pelo menos. As pessoas estão expectantes, aguardando o dia. Chegou o dia. E eu imagino que eles estarão olhando para o céu, procurando a tal nuvem, descrita como uma pequena nuvem escura, do tamanho da metade da mão de um homem. E eles estão expectantes onde aparecerá a nuvem, e de repente alguém dá o sinal, olha aquela nuvem, parece a nuvem descrita, e essa nuvem vai ficando maior, vai ficando mais brilhante, mais fulgurante, e aí ninguém mais tem dúvida, é a volta de Jesus. Jesus vem com poder e glória, jamais vistos, milhões e milhões de anjos, e ele vem se aproximando da terra, e ele não vai chegar à terra, ele vai ficar entre as nuvens, e os anjos poderosos estarão indo e vindo, reunindo pessoas separadas há anos pelo sono da morte. Que cena será essa? Os anjos vão tirar pessoas da sepultura, e alguém que morreu, e na época da morte era cego, vai ressuscitar enxergando. E alguém que teve um acidente, teve uma perna amputada, e agora ao ser ressuscitado, ele vai ser ressuscitado com as 2 pernas. E estes vão se unir ao grupo dos vivos e vão ser levados para o céu. Chegando no céu, eles vão entrar numa fila. Olha, uma fila, estava tudo indo tão bem, tem uma fila lá no céu. Eu falei que isso é história, isso está no futuro. Mas é história porque é um assim diz o Senhor, na revelação. E lá estará a fila. A gente foge de filas, né? Nós fugimos de fila, a gente não quer fila, a gente faz pela internet para não pegar fila, a gente evita a fila. Mas essa será uma bendita fila, eu quero estar nessa fila, nem que seja o último da fila, mas eu quero estar lá. Imagino que você também. E a fila é demorada, por um motivo muito especial. Essa fila está indo em direção aos
portões da Nova Jerusalém. E ela está demorando porque ali à porta está Jesus, recebendo pessoa por pessoa, colocando uma coroa na cabeça e convidando um por um, entrem. Você já se imaginou participando disso? Nós não podemos permitir que o corre-corre desta vida nos faça esquecer disso. Isso é real. Isso está na palavra de Deus e isso vai acontecer. Você já pensou no dia que você vai poder se reencontrar com algumas pessoas queridas para você e que hoje dormem em Jesus? Você já pensou nisso? Eu tenho saudade de me encontrar com algumas pessoas, com muitas, mas algumas de maneira especial. Você já imaginou o dia em que você vai estar diante de Jesus? Não online, não pelo Zoom, não pela oração, mas pessoalmente, para poder ver Jesus, pegar na mão de Jesus, ver os olhos, qual a cor dos olhos de Jesus, e o cabelo de Jesus. Você já imaginou o dia em que você vai se dar conta, e vai tentar tocar em você, vai se beliscar assim, para dizer, é verdade, eu estou na Nova Jerusalém, eu estou salvo, não é um sonho. Você já imaginou isso? No livro de João, capítulo 14, nós temos uma das mais lindas promessas que a gente conhece de cor. Não se turbe o vosso coração. Falem comigo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, isso é para você e para mim, líder. Isso é para as ovelhas que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar delas. Nós não podemos perder de vista esta mensagem, ela é o cerne, é o nosso nome, é a principal promessa da Bíblia, a volta de Jesus. E os sinais estão aí se cumprindo aos nossos olhos, ao nosso redor. Quando eu era criança, juvenil, eu acompanhava meu pai, que gostava de dar estudos bíblicos. E ele tinha o projetor, e ele levava o projetor, passava lá os slides, o estudo e tal. Eu ajudava lá, passando os slides, colocando lá os slides. E tinha uma série que ele usava, essa série é muito antiga. Ela foi produzida aqui em São Paulo, na GBM. E era o Desabrochar de um Mundo Novo, o nome da série. Era para a Semana Santa. Tinha a agonia, a morte de Jesus, a ressurreição e a vinda. E eu quase que decorava aquilo, de tanto que eu assistia, né? Eu participava, assistia. E naquela série havia uma história. E essa história sempre marcou muito a minha vida. Era uma história simples, conhecida, de uma mãe que estava assentada ao lado do caixão do esposo. E no colo dela, o filhinho de 4 anos. Ele não entendia o que estava acontecendo. E ele então falava para a mãe, mãe, acorda o pai, mãe, acorda o papai. E ela dizia, filho, a mãe não pode acordar o papai está dormindo, a mãe não pode acordar o papai. Só Jesus, quando voltar, vai poder acordar o papai. Eles estavam todos ali, naquele ambiente, aguardando
o pastor que estaria chegando para fazer a cerimônia fúnebre, o sermão. E nessa conversa do filho com a mãe, alguém chega na porta do local, do recinto, e diz assim: ele está chegando, referindo-se ao pastor que estava chegando. Mas o menino entendeu diferente, e quando a mãe falava, só Jesus quando voltar, e aí alguém chega à porta, ele está chegando, o menino pulou do colo da mãe, correu, aí viu aquele homem chegando, vestido de preto, e ele ergueu os bracinhos, abraçou o pastor, deu um beijo no rosto do pastor, e perguntou assim, o senhor é Jesus? O pastor disse, não, eu não sou Jesus, mas o senhor conhece Jesus. Sim, eu conheço Jesus. Então, por favor, quando o senhor se encontrar com ele, diga para Jesus que venha logo, porque o papai está dormindo, a mamãe não pode acordar o papai, só Jesus vai poder acordar o papai. Diga a Jesus que venha logo. E no final da cerimônia, a história completava dizendo que o garotinho puxou a mão do pastor e disse, não esqueça, quando encontrar com Jesus, diga para ele vir logo para acordar o papai. Você está precisando que Jesus volte logo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado líder. Você consegue perceber os sinais que estão se cumprindo aí ao nosso redor? Em breve, Jesus vai voltar. E Ele vai chamar os seus filhinhos da sepultura, ou aqueles que estão preparados, e Ele vai reuni-los. E nós, coloque-se aí, e nós vamos para o céu. Que isso seja logo. Medite na letra dessa música tão linda que o pastor Fernando vai cantar para nós. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e o
os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor profecias estão se cumprindo, e os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no mar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para o lar, vamos para o lar, para o lar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Fernando. Muito obrigado. É comum num evangelismo, numa conferência, a gente terminar fazendo um apelo, né, para pessoas que às vezes não são da igreja. Mas nós estamos aqui no encontro de líderes, pastores, anciãos, anciãs, diretores. E eu quero fazer um apelo para vocês. E o apelo é que aconteça o que acontecer esse ano, que é desconhecido para nós.
Eu quero me preparar mais para a volta de Jesus. E como um líder desta igreja, eu quero ajudar muitos outros a se prepararem para a volta de Jesus. Você aceita o desafio? Você aceita se preparar para isso? Meu querido líder, que Deus o abençoe. Eu estou falando também para o pastor Sidney. Pastor Sidney é um amigo do pastor La Roca. Eles estão estudando a Bíblia. Ele é um pastor de outra denominação religiosa e está assistindo o programa. Um grande abraço para você. Esse preparo é para todos nós, para mim e para você, para estarmos em breve com o Senhor Jesus no céu. Vamos pedir isso ao Senhor? Eu quero convidá-lo para orar neste momento. Curve a sua cabeça e eu vou orar aqui por todos nós e vou pedir a bênção do Senhor sobre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra e temos a liberdade de estudá-la. E nós encontramos nela a promessa maravilhosa da volta de teu Filho Jesus a este mundo. Nós precisamos tanto que isso aconteça, Senhor Deus. Às vezes nós nos cansamos por causa do sofrimento, das dificuldades, por causa da pandemia, mas nós não queremos desanimar. Nós queremos continuar seguindo os teus passos, os teus caminhos, e queremos sinceramente que ainda em nossos dias possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Esse é um desejo que temos. Nós não sabemos se será assim, mas nós gostaríamos que fosse. Enquanto esperamos, bondoso Deus, fortalece nossas mãos, fortalece nossos pés, fortalece nossa mente, que estejamos unidos uns aos outros e unidos ao Senhor. Dá-nos a graça de nos prepararmos e ajudarmos muitos outros também a se prepararem para a volta de Jesus. Abençoa esse grande grupo de líderes que acompanha este concílio. O Senhor os chamou para fazerem parte da tua liderança. Capacita-os, bondoso Deus. Pedimos estas bênçãos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.